Fala pessoal! No vídeo de hoje vocês vão conhecer mais sobre a HQ talvez mais famosa, autoral, dos irmãos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá, que são tão famosos internacionalmente pelo seu trabalho. Eu vou falar de Day Tripper, uma HQ extremamente premiada, linda, inclusive graficamente, um projeto gráfico sensacional e que traz uma mensagem, uma reflexão de vida que certamente vai marcar você, certamente vai mudar seu ponto de vista com relação às coisas, ou no mínimo vai trazer uma reflexão importante. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou falar sobre Day Tripper. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e você está no canal Tergiverso, onde eu falo aqui sobre HQs, sobre livros, eu falo sobre equipamentos, né? O Kindle, por exemplo, que tanto nos auxilia na leitura, também tenho muitas dicas aqui sobre ele. Enfim, se inscreva no canal para não perder absolutamente nada. Muita coisa é postada aqui todas as semanas, trazendo dicas imperdíveis para você saber mais, para você ficar por dentro das dicas literárias mais interessantes para o momento. E nós vamos então hoje falar sobre Day Tripper, essa graphic novel publicada pela Panini aqui no Brasil e que já foi publicada em fascículos, já foi publicada em vários pedaços, né, mundo afora, já foi premiada essa HQ, que naturalmente retrata a carreira de Fábio Moon e Gabriel Bá, que são dois expoentes dos quadrinhos brasileiros e que naturalmente, se você não conhece, você precisa conhecer. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões, né, quando comecei a ler a obra. Primeiramente, você vê um material muito bom, papel couché, você vê capa dura, enfim, um material sensacional, isso é impecável mesmo. A proposta da Panini com essa edição foi incrível. Eu acredito sim que se você gosta de belos livros, belos volumes, você vai gostar desse, e ele vai além, naturalmente. Eu não trago livros aqui que são apenas bonitos por fora, bons de cheirar, bons de ler e segurar, nada disso. Eu trago principalmente livros que são bons de ler, né, pela sua história, pela sua proposta, pela sua idealização. E é exatamente o que acontece com Day Tripper. Day Tripper é uma história que, primeiro, se você não souber nada, se você já leu Day Tripper sem saber absolutamente nada sobre a história e chegou ali de sopetão, provavelmente você levou susto com algumas questões, você se surpreendeu, você teve uma experiência específica com algumas questões. Então, se você ainda quer ler e naturalmente você deve ler, de modo algum eu vou falar algo contrário aqui nesse vídeo, mas se você quer ler e ter essas surpresas, não assista vídeo nenhum, volte aqui depois de ler. Mas se você quer ler e quer saber mais sobre a história, já quer chegar conhecendo mais ou menos o que vai acontecer, fique aqui então que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Basicamente a história gira em torno do personagem Brás de Oliva Domingos, que é um personagem inspirado tanto em Brás Cubas, da obra do Machado de Assis, como também no Chico Buarque. Então vocês vão perceber traços, né, traços de feição muito próximos aos do Chico Buarque, inclusive alguns icônicos com relação aos seus principais discos e suas principais ali capas e fotografias divulgadas. Então é bem interessante observar de onde surgiram, né, essas fontes dos autores para idealizar esse personagem. E o Brás, vocês logo de cara vão perceber, é um personagem peculiar. Ele é um escritor que se ocupa da coluna de obituários, da seção de obituários de um jornal. E simplesmente diante dessa condição de ser o autor ali de homenagens póstumas, ele é o responsável por passar por questões desde a vida até a morte das pessoas, né? E de modo muito resumido. Então ele tem que ser um escritor de qualidade para expressar aquelas questões que as famílias buscam, mas ao mesmo tempo ele passa por toda a reflexão entre vida e morte e toda a passagem que há entre um momento e outro. E o Brás é filho do Benedito de Oliva Domingos, que é um outro escritor, esse sim renomado pelos seus livros, pela sua obra. E aí vocês vão percebendo ao longo da história a relação entre pai e filho e a relação entre filho e mãe. Essa relação familiar, muitas vezes pautada em determinadas questões, determinadas picuinhas, né? Questões ali voltadas para o dia a dia que acabam criando conflitos específicos. Então, Day Tripper vai girar em torno disso, dessa vivência do Brás.
mas com uma questão que aí sim talvez seja a maior pegada da obra, a melhor forma de pensar essa história, que é o fator morte. A história é justamente pautada na ideia da finitude. A cada capítulo, os autores colocam uma forma de morte diferente para o Braz. Ou seja, o personagem principal morre em todos os capítulos, basicamente. Mas como isso funciona? Ele volta depois? Ele fica como diante disso se a história continua? Não é que ele volta. É como se fossem as hipóteses, os momentos em que a vida dele poderia ter acabado ali, ele poderia ter morrido por, como no primeiro capítulo, seja por um assassinato diante de um assalto que ocorre num bar, seja, por exemplo, por um afogamento em uma situação específica de uma festa religiosa. Seja por qualquer questão, o livro demonstra essa relação entre as afinidades sociais e a própria vivência dele diante da finitude, diante da possibilidade iminente a todo instante de morrer. Então, a todo tempo, a história traz uma reflexão sobre quais são os últimos momentos, ou mais do que isso, quais são os melhores momentos, e como saboreá-los, como vivê-los da melhor maneira, e como estar de fato presente em todos os melhores momentos, sem deixar que eles escapem. Tudo isso passa por essa história que é dinâmica, uma história que vocês vão perceber que os capítulos fluem com muita leveza, com muita tranquilidade. É um personagem instigante, porque ao mesmo tempo que ele é calado e misterioso, ele também se abre e demonstra essas fraquezas, essas fragilidades. Isso é percepção minha. Quero, inclusive, saber as suas opiniões aqui nos comentários para ver outros detalhes que você notou e eu não. Um outro detalhe é que essa história não segue uma narrativa linear, não acompanha cronologicamente a vida do personagem. Ou seja, você vai encontrar no primeiro capítulo uma idade, né, ele está com 20 e pouco, 30 e poucos anos, se eu não me engano. Depois você vai encontrar um capítulo dele enquanto criança, um capítulo dele mais velho, um capítulo dele mais adolescente. Vocês vão encontrar cada capítulo uma idade. Inclusive o nome do capítulo é o número da idade, o momento, a etapa da vida do Braz de Oliveira Domingos. Enfim, todas essas questões que eu estou trazendo acabam travando uma discussão e uma série de reflexões no leitor, pelo menos em mim foi assim. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que não se comoveram em absolutamente nada e outras que choraram praticamente o livro todo. Mas acho que você deve ter o seu próprio momento, o seu próprio modo de vivenciar as etapas dessa história para também pensar no momento em que você está vivendo e de que forma você está aproveitando, vivenciando esses momentos, essas questões que passam ao longo da nossa vida e que muitas vezes nós não nos damos conta das companhias, das questões do trabalho, das questões da família, né, dos momentos que são realmente marcantes e que muitas vezes são aqueles momentos que nós chamamos de banais, que nós vivemos como se fossem se repetir a todo instante, né, mas que acabam fazendo falta posteriormente quando nós não vivemos mais de fato. Então é um livro marcante, é um livro emocionante, é um livro que eu indico e acho que você vai sair diferente dele, você vai ter um outro olhar para a vida depois de Day Tripper, que vai ter inclusive link aqui nos comentários caso você queira conhecer mais a obra, né, lendo ali a sinopse da Amazon e tudo mais, e também se você quiser comprar e você vai estar ajudando o canal se fizer isso. Então acesse o link aqui nos comentários e, é claro, depois volte aqui para falar o que você achou. No mais, eu quero agradecer por você estar aqui nesse vídeo até o final e eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu posto vídeos aqui semanalmente e que podem ser muito interessantes para você se você gosta de livros e de dicas no geral voltadas para esse mundo literário. Inclusive, para você continuar aqui comigo batendo esse papo, eu vou deixar aqui 4 dicas de vídeos para a gente continuar falando sobre HQs e sobre literatura como um todo. Então aqui do lado vai ter Maus, aqui do outro lado vai ter Guardiões do Louvre e aqui eu vou deixar uma playlist com todas as HQs que eu já abordei aqui no canal e aqui do lado uma lista com todas as resenhas de livros, de HQs, tudo mais. Então clique em um desses vídeos aqui e vamos continuar falando sobre livros e literatura. Um abraço e até lá!